Continuando então, vamos falar sobre outro componente de funções executivas, que é a memória de trabalho ou a memória operacional. Vamos relembrar que são sinônimos. Alguns alunos perguntam, professora, qual a diferença entre a memória de trabalho e a memória operacional? Não há diferença, elas são sinônimos e algumas literaturas trazem memória de trabalho e outras literaturas memória operacional, ok? Vamos entender melhor então como ela se define sendo um componente de funções executivas. Bom, é uma habilidade de sustentar a informação em mente por um tempo limitado, guardem bem essa palavra, limitado. Pode fazer uso da memória de longo prazo para buscar informações, pode iniciar precocemente, a partir do momento em que a criança é capaz de representar mentalmente o objeto em sua ausência física. Então, precocemente, porque algumas crianças conseguem ter na sua memória mental o objeto que ela não vê mais. Então, ela estava vendo um objeto, a gente tira do campo visual dela, ela não está vendo, mas ela consegue representar. Evidências sugerem que essa habilidade continua a desenvolver-se ao longo da infância e da adolescência, até a vida adulta inicial. Então, olhem que interessante, pessoal. Elas estão em desenvolvimento até a vida adulta inicial, e outros estudos revelaram grande importância para a aprendizagem escolar formal, especialmente em compreensão de leitura e aritmética. E é sobre isso que eu vou falar com vocês agora também. Primeiro, nós precisamos saber que a capacidade que eu tenho de receber uma informação e armazenar esta informação para poder manipular estes dados com o que eu vou precisar fazer. Então, uma grande confusão que existe relacionada a funções executivas e a memória de trabalho é que existe a memória imediata e a memória apenas de repetição, que não é o caso das funções executivas. As funções executivas, como é algo novo, complexo, desafiador, elas surgem, elas vêm para nos proporcionar e para que nós consigamos promover. Por exemplo, eu digo nomes para essa criança e não é ela repetir esses nomes para mim, que eu vou falar que ela conseguiu desempenhar bem funções executivas de memória de trabalho, mas é eu falar para ela assim. Então agora, com esses nomes que eu falei, eu quero que você coloque eles em ordem alfabética. Agora eu quero que você coloque esses nomes em ordem crescente de sílabas, menor para o maior. Agora eu quero que você coloque esses nomes que eu falei do feminino para o masculino. Ele está manipulando? Ele está guardando aqueles nomes e sabendo o que fazer com eles? Não é só repetir, não é só repetição, tá? E como isso vai influenciar tanto no português e na matemática? Se eu vou ler um texto e este texto tem alguns parágrafos, eu preciso muito da minha memória de trabalho, memória operacional, quando eu estou lendo, vou para o segundo parágrafo, estou lendo o texto, li o primeiro parágrafo, vou para o segundo parágrafo. E eu preciso armazenar o que eu acabei de ler do primeiro parágrafo. Eu vou continuar aquele assunto, aquele conteúdo, mas eu preciso relacionar o segundo parágrafo com o primeiro, o terceiro parágrafo com o segundo e o primeiro, o quarto parágrafo com o terceiro, o segundo e o primeiro. Então, uma grande influência em relação à língua portuguesa para interpretações de texto, leitura de livros, um enunciado, que muitas vezes em algumas avaliações o enunciado é extenso, e eles chegam nas alternativas A, B, C, D e E e já nem lembram mais qual era o enunciado. Então, vai influenciar muito em relação a isso. Na aritmética, professora, como vai influenciar? Eu preciso, como nós dissemos anteriormente, vimos no slide,
Muitas vezes a memória de trabalho operacional vai precisar da memória de longo prazo. Então, vou fazer uma operação. Vou fazer uma operação decorrente de uma situação problema. Então, eu li o enunciado da situação problema, usei a memória de trabalho, por quê? Fulano tinha tantos sacos de laranja. Cada saco tinha tantas laranjas. Quantas laranjas ele tinha ao todo? Ele leu a informação, leu a situação, problema, armazenou a informação e vai buscar na memória de trabalho o que ele precisa, qual cálculo, qual operação básica para chegar nesse resultado. É adição, é subtração, é multiplicação, é divisão? Como faz essa conta? Quais são os processos algorítmicos para fazer esta operação matemática? Então, vai influenciar muito nas habilidades acadêmicas, ok? Muito bem, continuando. O próximo componente de funções executivas seria, então, flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva, pessoal, é a capacidade que o indivíduo tem, não só de resolver o problema, mas de que maneiras ele vai resolver isso. Que caminhos ele vai percorrer, que estratégias ele vai percorrer para chegar no resultado. Quando eu digo para funcionários, eu preciso resolver um problema e eu quero que vocês tragam o maior número de soluções possíveis para eu resolver isso. E aí o fulano traz duas soluções, duas estratégias, e o outro traz 5 estratégias. Nós podemos resolver assim, assim, assim ou assim. Cria mais caminhos, mais maneiras, e depois nós vamos ver qual é a mais eficaz. Mas é a capacidade que o sujeito tem de chegar ao resultado de mais de uma maneira. E além disso, de ter essa flexibilidade cognitiva ou flexibilidade mental, é alternar o foco. Eu tenho flexibilidade cognitiva e mental de estar muito concentrado fazendo uma atividade, um exercício, e automaticamente mudar para o outro e sair daquele foco em que meu pensamento estava totalmente voltado para aquele conteúdo e mudar para o outro. Eu estou totalmente focada em leitura. Estou lendo um capítulo de história sobre iluminismo e de repente eu vou para matemática, para frações. Eu preciso resolver problemas, operações de frações. Essa alternância. Vamos entender um pouquinho melhor olhando aqui os slides. Então, a habilidade de mudar o foco atencional e adaptar-se às demandas do ambiente. Olha que interessante, pessoal, demandas do ambiente, né? O que o MEI está me pedindo, como eu vou resolver isso? Que retorno eu vou dar com o conhecimento prévio que eu tenho, com a minha memória de longo prazo, é o que eu tenho para oferecer do que esse ambiente está demandando. Relaciona-se ao conceito de criatividade, sem que fique preso a padrões de comportamento. Por quê? Nós temos visto, e pesquisas mostram que indivíduos mais criativos têm maior flexibilidade cognitiva. Mas também treinar, promover, estimular, vamos usar o termo estimular, flexibilidade cognitiva faz com que o indivíduo passe a se tornar mais criativo. Então, esta é uma situação bastante interessante de nós pensarmos. Indicativos de que desenvolve-se mais tardiamente em relação às demais habilidades do modelo fatorial, que é o modelo que nós estamos falando, por volta de 5 a 7 anos significativamente com contínuo desenvolvimento. As outras funções executivas, componentes, nós vimos que começaram alguns lá nos meses de vida, mas a flexibilidade cognitiva, como essa capacidade de criar mais estratégias, de alternar o foco, ela é a que surge mais tarde, né? Os estudos indicam que ela surge por volta de 5, 7 anos de idade, ok? Muito bem. E
Ainda falando de flexibilidade cognitiva, alterações na flexibilidade vão ocasionar em comportamentos repetitivos e não adaptativos. Então, se eu não tenho flexibilidade cognitiva, se eu sou inflexível, eu vou ter um comportamento sempre repetitivo, agir da mesma maneira, dificuldade de adaptação, porque o meio vai demandar situações que vão exigir mudanças em mim. E apesar do feedback que está agindo inadequadamente, o indivíduo continua a repeti-lo, porque ele é inflexível. É um dos fatores que a gente encontra dificuldades em casos de TEA e o objetivo é que nós possamos estimular isso neles através de flexibilidade cognitiva e regulação emocional, para que eles melhorem esses padrões rígidos de comportamento. Nós precisamos, os adultos, somos os autorreguladores deles, de qualquer criança, mas no caso deles precisam muito dos direcionamentos, dos modelos. Uma dificuldade na flexibilidade cognitiva também pode gerar dificuldade com provérbios, ficando limitados no sentido concreto da frase. Nós sabemos que essa é uma dificuldade própria também. E crianças não conseguem diferentes maneiras de resolver problemas, são mais ansiosas perante a mudanças de planos e rotinas. Então, a mudança do plano do que estava preparado, a rotina precisou sair do que estava previsto, isso gera maior dificuldade para eles, tá? Eles ficam mais ansiosos também. E no programa de estimulação neuropsicológica da cognição, em escolares, com ênfase nas funções executivas, nós vimos, através de atividades concretas, palpáveis, visuais, auditivas e através dos módulos de um programa sistemático, como promover o desenvolvimento destes componentes. Então, nós conseguimos observar que, passando por etapas de psicoeducação, de modelagem, de aquisição e consolidação da estratégia, de transferências e reflexões e transferências para a vida, para o dia a dia, é possível com que eles melhorem muito esse desempenho. Então, pais, professores, especialistas clínicos, nós temos um programa ao nosso alcance que pode promover e consolidar estas habilidades nos filhos, alunos e pacientes. Continuando, nós precisamos, entender que as funções executivas são cada vez mais famosas e necessárias à nossa vida e um dos temas mais estudados pela neuropsicologia mundial. Então, quando eu falo de algo muito necessário à nossa vida, eu não estou falando de algo simples, algo necessário à vida, que é algo complexo, que não vai ser tão fácil eu conseguir. Então, eu desenvolvi as minhas funções cognitivas e, partindo delas, eu vou desenvolver as funções executivas. Por exemplo, um exemplo de algo complexo, novo e desafiador. Um bebê passar do engatinhar para o andar. É algo mais desafiador, é algo mais difícil. Ele precisou passar para a postura bípede, em equilíbrio, em marcha, com a liberação das mãos. Parece simples, mas o andar é extremamente complexo e uma grande conquista no desenvolvimento, nos marcos do desenvolvimento. Por isso, tão importante saber quando se deu o andar. Outra situação nova e complexa, eu estou aprendendo uma nova língua. Eu sei a minha língua, sei o português e vou aprender o inglês. É algo novo, complexo, vai ser mais difícil, vai exigir muito de mim. E depois eu vou aprender francês. Vai ser de novo, vou me deparar com algo novo e complexo. Vou ter que recrutar, buscar funções, buscar recursos para resolver esses problemas, para executar isso.
Então, é algo mais desafiador. E a cada upgrade de inovação, nós recrutamos as funções executivas. A cada vez que eu preciso recrutar essas funções executivas, eu inovo, né? Então, sempre vai estar relacionado a este termo de inovação, porque é algo novo. Bom, já falamos que são habilidades mais complexas e desafiadoras, elas iniciam, supervisionam e finalizam processos cognitivos, tá? Porque vai precisar dessa base de desenvolvimento cognitivo. Sair do controle, piloto automático, que é o default mode, ao que o ambiente está me pedindo. Então, eu preciso sair do que é repetitivo, do que é automático. Eu não preciso pensar para fazer algumas coisas. Para outras eu preciso. E aí eu estou me deparando com recrutamento de funções executivas. Então, sair do piloto automático. E a gente ouve muito pensar fora da caixa. Eu preciso pensar diferente, eu preciso pensar de uma maneira nova. É aí que vem o pensar fora da caixa. E os verbos que mais acompanham o desenvolvimento de funções executivas são monitorar, supervisionar, controlar, coordenar, gerenciar e regular. Então, monitoramento, supervisionamento, controle, coordenação, gerenciamento e regulação. E a relação das funções executivas com a faixa etária e outros processos. Nós já falamos em relação ao desenvolvimento dela, se dá até a vida adulta, a consolidação dela é aproximadamente 21 anos de idade, podendo ocorrer até os 30, mas existe uma relação com o meio, com o que eu tenho de oferta e com a idade que eu tenho. Nós vamos continuar falando sobre isso no próximo vídeo. Até já, pessoal!